Com certeza você já ouviu alguém falar que o BMW M3 beira a perfeição quando o assunto é sedã esportivo. Você também deve se arrepiar quando ouve um BMW M5 E60 V10 passando por você. E deve ser o primeiro a dar passagem quando vê um BMW X6M colando no seu carro na faixa da esquerda. É muito nome e é muito número aqui também, né? 625 cavalos do motor 4.4 biturbo V8. Velho, é muito rápido esse carro. Mas o que você talvez não saiba é que a história por trás dessa letrinha aí e dessas 3 listras que fazem toda a diferença nesses carros quase começou com um fracasso retumbante. Ou será que não foi um fracasso mesmo? É isso que a gente vai descobrir nesse Tudo Sobre de hoje, que vai contar a história do BMW M1, o primeiro supercarro desenvolvido pela BMW Motorsport e que tem uma das histórias mais conturbadas da indústria automotiva, com cenas dignas de roteiro de filme policial do Martin Scorsese. A história do supercarro alemão mais italiano que você vai conhecer, que nasceu para dominar as categorias de competição do Grupo 4 da FIA, mas teve que se contentar com um piloto de Fórmula 1 como Niki Lauda batendo roda com o piloto amador Ricasso em Mônaco, e que rendeu uma treta com direito à invasão de propriedade e batalha judicial. Ficou curioso para saber como começou a história da BMW M e do M1? Então prepara aquele lanche aí para comer, vem no seu YouTube, abre aquela breja e vem comigo que eu te conto tudo. Mas antes, ó, já deixa aquele like para fortalecer esse quadro que dá um trabalho de fazer, mas que vale muito a pena contar essas histórias, e se inscreve no canal da Acelerados também. O M1 pode ter sido o primeiro carro legítimo da divisão Motorsport da BMW, mas ele não foi o primeiro a ostentar as 3 clássicas cores que representam a marca até hoje. Essa estreia aí ficou a cargo do 3.0 CSL, baseado ali no 2800 CS do finalzinho dos anos 60. O 3.0 CSL nasceu com a missão de subir o nível de competição da BMW. Na época, a Alpina, a preparadora de carros de corrida bem próxima da BMW, já tinha elevado a potência do motor 2.8 do 2800 CS de 170 para 250 cavalos, para disputar as 24 horas de Spa em 1968. Só que extrair mais cavalos do motor não era o suficiente para deixar o carro competitivo. Os caras precisavam secar mais de 200 quilos dele. E foi exatamente isso que fizeram, desenvolvendo uma versão do 2800 com o motor 3.0 do Coupé CS, mas pesando 215 quilos a menos. Assim nasceu a sigla Coupé Sport Lightweight, ou Coupé Esportivo Leve, em 72, com o 3.0 CSL. E o que isso importa para a história do M1? Bom, é que o resultado desse 3.0 CSL aí foi tão promissor que Bob Lutz, CEO da BMW na época, decidiu criar uma subsidiária exclusiva para concentrar todo o desenvolvimento racing da marca em torno desse carro e de outros projetos que ele já vislumbrava ali a partir do ano de 1972. Foi quando ele recrutou da Ford o ex-piloto de Le Mans e chefe da divisão esportiva deles, Jochen Nerpasch, para fundar a BMW Motorsport GmbH, que é a BMW M que a gente conhece hoje. Sob o comando de Nerpasch, o BMW 3.0 CSL, que lembrem-se, hein, não era um projeto da M, mas da Alpina, colecionava vitórias nas provas de endurance e nas categorias de turismo do Grupo 2. Foram 6 títulos no currículo do Coupé, entre 72 e 79 no ETCC, que já mostravam que os carros que traziam as listras azul, roxa e vermelha não estavam para brincadeira. Aliás, momento fato curioso, você sabe por que as cores da M são essas daí? Pois fique sabendo agora. O azul vem da bandeira da região da Baviera, claro, como é igual o caso, né, no caso da própria Bayerisches Motorenwerk. O vermelho vem da Texaco, aquela mesma, dos postos de gasolina, que quase chegou a ter um acordo comercial com a BMW M, mas isso nunca se concretizou. De qualquer maneira, os caras curtiram tanto o vermelho deles que adotaram no logo. E o roxo é simples, é o resultado da junção entre o azul, da Baviera, e o vermelho da Texaco. Voltando para a nossa história, a BMW Motorsport não foi criada só para cuidar do carro que a Alpina preparou, claro. A gênese dela, na verdade, aspirava um objetivo mais arrojado. Lutz e Nerpasch estavam mirando a Fórmula 1. A ideia era fazer um motor V8 que servisse tanto à Fórmula 1 quanto a um modelo de turismo de competição e um carro de passeio da BMW. Achou esse plano ambicioso demais? Fica tranquilo que até eles mesmos perceberam isso em algum momento, afinal, não seria nada simples aliar as necessidades de um carro leve e potente de corrida com as exigências de luxo e conforto de um possível Série 9 da BMW que nasceria desse projeto.
As atenções deles, então, se voltaram ao grupo 4 da FIA, que estava surfando um hype ali no meio dos anos 70. O Grupo 4 continuava sendo uma categoria que exigia uma produção maior de carros de rua para homologação, o que cumpriu o propósito de servir de vitrine para a BMW vender mais um carro bem-sucedido das pistas para o consumidor final. Mas, ao mesmo tempo, era uma categoria de carros mais preparados, com regras menos engessadas. Foi aí que Nerpache convenceu a BMW a dar sinal verde para a recém-criada BMW Motorsports GmbH projetar o primeiro carro com layout de motor traseiro da história da marca. Fato curioso número 2. Sabe qual foi o segundo carro com motor central traseiro da BMW? O híbrido i8, 40 anos depois do M1. Veja só. O projeto do M1 foi baseado em um conceito que a BMW apresentou em 1972, o BMW Turbo, feito a partir do chassi de um 2002 e desenhado por Paul Bracq, da própria BMW. Batizado internamente de E25, esse BMW Turbo aí era a base certa para o futuro M1, já que já tinha a configuração central traseira que Nerpache queria. A partir de 1975, a BMW M GmbH começou a trabalhar no projeto E26. E por incrível que pareça, o próximo supercarro alemão seria muito menos alemão do que você imagina. Como a BMW M naquele tempo era uma espécie de empresa separada da BMW, Nerpache buscou ajuda externa para desenhar e projetar o M1. E ela veio da Itália. Primeiro pelas mãos de Giorgetto Giugiaro, ele mesmo, pai do supercarro brasileiro Uno Mille. Foi Giugiaro o responsável por pegar o desenho do BMW Turbo e transformá-lo nessa versão de produção que a gente conhece hoje e que, eu não sei para vocês, mas para mim é um dos carros mais bonitos da história da BMW. Depois, a segunda contribuição italiana ficou a cargo da Lamborghini. Mas o motivo de contar com a Lamborghini tinha nome e sobrenome, Gianpaolo Dallara. O sobrenome que certamente você conhece do mundo do automobilismo, era designer e engenheiro da Lamborghini nos anos 70 e tinha em seu currículo o desenho do chassi do Miura, o que muitos consideram ser aí o primeiro super esportivo moderno feito na história. Foi dele a tarefa de dar vida ao projeto E26 da BMW M. No rascunho final, a versão de rua para homologação do futuro M1 sairia da linha de montagem com um motor de código M88, 3.5 de 6 cilindros em linha, aspirado, baseado no 3.0 CSL, com 277 cavalos de potência. Além do projeto da engenharia, a missão da Lamborghini era fabricar 400 unidades da versão de rua do M1 para cumprir o regulamento de homologação do Grupo 4 da FIA. E essas 400 unidades tinham que ficar prontas em 24 meses, também conhecido como 2 anos. Logo seriam 200 unidades por ano. Depois disso, o carro estava liberado para competir. Então a cronologia era essa. Em 1975, Giugiaro e Dallara, junto com a BMW M, trabalhavam no projeto do desenho, chassi e carroceria, e até o final de 77, as 400 unidades já estariam prontas, montadas pela Lamborghini. A ideia era lançar o M1 em 1978, já participando das categorias de turismo. Só que o que começou como um sonho quase virou caso de polícia. Ou, na verdade, virou na real. Durante os anos 70, a Lamborghini vivia um verdadeiro drama, meus amigos. A crise de petróleo daquela década atingiu em cheio as vendas dos superesportivos exóticos, como o Countach V12, por exemplo, que hoje reina no panteão aí de clássicos, mas na época não vendia o esperado por conta do espírito econômico dos tempos de preço da gasolina nas alturas. Colecionando prejuízo, Ferruccio Lamborghini, fundador da marca, vendeu os seus 49% da empresa em 1974 para voltar a ser um fazendeiro em sua humilde propriedade de 30 hectares no lago Trasimeno, trocando o comércio de carros com seu sobrenome para o de vinhos Lamborghini. Nesse turbilhão todo, com a empresa precisando desesperadamente de grana para fechar as contas, a Lamborghini apostou alto num projeto de veículo militar para vender para o exército americano, o Cheetah. Uma espécie de jipinho pau para toda obra, empurrado por um motor V8 da Chrysler. Os caras apresentaram o projeto dele em 77, mas o carro simplesmente foi um fiasco e não ganhou o contrato que a Lamborghini queria. E qual é a conexão disso tudo com a nossa história do M1? Bom, quando eu falei que a Lamborghini apostou alto nesse projeto, faltou só dizer que eles deram esse all-in com as fichas da BMW. Isso mesmo, a grana do contrato com a BMW para eles fabricarem 400 unidades do M1 foi revertida para desenvolver o Cheetah. Aí, quando o contrato militar não rolou, acabou o dinheiro para honrar o compromisso com a BMW. Só 7 protótipos do M1 tinham sido de fato construídos pela Lamborghini no ano de 77.
Quando a BMW percebeu o tamanho da encrenca, é claro que eles decidiram encerrar o acordo com a Lambo, só que o problema é que todos os documentos, desenhos, peças, ferramental que seria usado para fazer o M1 na fábrica da Lamborghini estava com eles lá. O Jason Camisa, jornalista, conta que a BMW não conseguia reaver toda essa propriedade intelectual e de construção, que afinal de contas pertencia à própria BMW, inclusive os 7 protótipos, porque os operários da fábrica da Lamborghini estavam em greve por conta da situação da empresa e não queriam liberar a entrada de ninguém lá no galpão. Só para você ver como a história vai tomando rumos dramáticos. Qual foi a solução então da BMW? Bom, foi pegar tudo à força, Segundo a história apurada pelo Jason Camisa, a BMW juntou uma galera e umas caminhonetes e literalmente invadiu a fábrica da Lamborghini à noite para pegar de volta tudo que, segundo a própria BMW, já pertencia a ela mesma. Depois desse drama policial, a Lamborghini enfrentou aí uma série de batalhas judiciais, incluindo de plágio e propriedade indevida, até entrar num processo de falência em 78, mas aí já é outra história. E a BMW ficou com um baita abacaxi para descascar. Aquela timeline bonitinha de produção do M1 ficou toda cagada com esse imbróglio todo. Já era 1978 e o M1 ainda não estava nem perto de atingir o número de unidades necessárias para receber a homologação do Grupo 4 da FIA. A partir daí, a produção do M1 virou uma verdadeira colcha de retalhos. A engenharia da produção dele passou a ser supervisionada pela Ital Engineering, uma empresa recém-criada na época por ex-engenheiros da Lamborghini. O chassi tubular era construído pela italiana Marchesi. A TIR era responsável pela carroceria de fibra de vidro, enquanto a Ital Design, a companhia do Giorgetto Giugiaro, ficava a cargo de juntar essas duas partes e ainda montar o interior do M1. Depois disso, o carro era mandado da Itália para Stuttgart, na Alemanha, onde a instalação de todo o hardware da BMW era feito pela Baur. Enquanto isso, a BMW Motorsport GmbH se encarregava do motor e das preparações finais de cada unidade do M1. Com todas essas etapas de produção espalhadas em lugares diferentes, não fica difícil imaginar que o processo todo de montagem no carro atrasou e a BMW M claramente não conseguiria atender ao prazo de 24 meses para fabricar 400 unidades dele. Ou seja, a BMW tinha projetado especificamente um carro de corrida, mas que não poderia competir em categoria nenhuma enquanto não atingisse o número de produção para ser homologado. Para tentar conter o iminente fiasco que o M1 corria risco de se tornar, Nerpat pensou, bom, se o M1 não pode correr pela FIA, a gente vai criar uma categoria própria para ele. E foi assim, com um investimento de 2,5 milhões de dólares e mais de 160 pessoas envolvidas, que nasceu a Procar. A categoria monomarca do M1, uma tentativa de salvar a reputação do carro que prometia tudo, mas que até 1978, quando era para ter sido lançado, ainda não tinha entregado nada. A Procar começou em 79 para tentar maximizar seu impacto no mundo das competições. A BMW firmou uma parceria com a Fórmula 1 para que os 5 pilotos mais rápidos da classificação das etapas europeias fizessem parte de um grid com outros 15 pilotos privados. Claro que para convencer os caras a entrar nessa categoria, a grana era altíssima, na casa dos milhões. E para os pilotos privados, o prêmio era ainda mais alto, porque para cada volta que eles completassem na frente de um piloto da Fórmula 1, a BMW adicionava um bônus à premiação final. Parecia um plano muito sustentável financeiramente, O M1 de corrida que compunha o grid da Procar tinha uma versão do motor M88 3.5 que rendia 470 cavalos, mas continuava aspirado. Ele também tinha aerofólio traseiro e todo o alívio de peso convencional de carros de corrida que deixava o M1 ainda mais leve, já que o modelo de rua pesava apenas 1.400 quilos. Os carros eram todos idênticos, atingiam velocidades máximas que passavam dos 300 km por hora, mas a rotação do motor era limitada a 8.500 RPM por precaução com a durabilidade. Nomes como Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi, Gilles Villeneuve, Carlos Reutemann e Niki Lauda marcaram presença no grid da Procar nos 2 anos em que ela participou como categoria de apoio aos finais de semana das etapas da Fórmula 1 entre 79 e 80. As corridas tinham 100 km de distância em GPs como Mônaco, Bélgica, Itália e Inglaterra, totalizando 8 etapas por temporada. Em 1979, o título da Procar ficou com Lauda e em 80 quem levou o troféu foi Piquet. Enquanto rolava a Procar, Nerpat ainda tentou transformar o M1 num carro de Grupo 5 da FIA. Naquele ano, em 79, o Grupo 5 já tinha mudado as regras de homologação, que passava a aceitar só carros já homologados para os grupos 1, 2, 3 ou 4. Antes, o Grupo 5 era mais livre nesse aspecto, mas mesmo assim, a BMW M tentou empurrar o M1 para esse Grupo 5, que basicamente só regulava capô,
teto e portas, enquanto as outras modificações dos carros eram mais livres, especialmente as aerodinâmicas, para os carros serem mais extremos. O M1 de grupo 5 contava com o mesmo motor M88, só que agora com um turbo para gerar 850 cavalos. Apesar desse grau na potência, a competição naquela época era ferrenha. Só para você ter uma ideia de um modelo aí contemporâneo do M1 no grupo 5, eu tinha o Porsche 935 Moby Dick de 630 cavalos, que foi vencedor de Le Mans em 1979. Aliás, se você quiser um tudo sobre esse carro, comenta aqui pra gente. O M1 do grupo 5 então não prosperou por conta da falta de homologação e de problemas de confiabilidade do motor turbinado. E um fato curioso número 4 para você. Já teve M1 com motor V8 Small Block da GM competindo nos Estados Unidos, mas acho que a gente nem precisa dizer que foi outra tentativa que não deu muito certo, né? A dificuldade no grupo 5, o atraso da homologação para o grupo 4, a Procar pouco atraente por ser uma categoria monomarca, tudo isso acabou complicando a vida do M1. E em 80, a BMW perdeu a paciência com todos os problemas que a produção do carro trazia, e eles perceberam que o projeto do carro era caro, difícil de adaptar e complexo demais para acompanhar o ritmo frenético do desenvolvimento das competições do grupo 4. Assim, naquele ano, 75% do orçamento da BMW Motorsport GmbH, que era dedicado ao M1, foi sumariamente cortado. Até Nerpat vazou da BMW Motorsport depois disso. No final das contas, a BMW disse que oficialmente foram feitas 430 unidades do M1, sendo 35 a 40 delas de versões de corrida da Procar. Mas várias outras fontes têm contagens diferentes, que variam de 399 a 460 unidades feitas do M1. Podemos dizer então que em vez de um tudo sobre, esse episódio na verdade é um Velozes e Fracassados? Não necessariamente. Mesmo depois de ter a produção interrompida, o M1 finalmente conseguiu homologação para competir em categorias FIA. E até se provou competitivo nas 24 horas de Le Mans nos anos 80, além de ter tido versões convertidas para o Mundial de Rally. Mas, ironicamente, o reconhecimento do carro, que nasceu com um único propósito de competir, veio mesmo da sua versão de rua. Como um supercarro de passeio, o M1 se provou ser um dos carros mais capazes do seu tempo. Um carro dócil, relativamente confortável como um sedã, mas visceral quando levado ao limite, com seu motor 3.5 de 277 cavalos e uma aerodinâmica extremamente eficiente. O seu 0 a 100 era feito em 5.5 segundos, chegando aos 160 km por hora em 8 segundos e aos 210 km por hora em 26 segundos. Números bem respeitáveis para a época. Com suspensões do tipo AA, molas ajustáveis, amortecedor Bilstein, o M1 também se provava que se tivesse tido oportunidade na hora certa, poderia sim fazer bonito demais nas categorias do grupo 4 da FIA no final dos anos 70. Depois do M1, o próximo projeto da BMW Motorsport GmbH foi um tal de E30 M3. Mas o segundo projeto genuinamente M, da cabeça aos pés, tal qual foi o M1, surgiu apenas 44 anos depois, nesse ano de 2023 para ser mais exato. E ele não poderia ser mais antagônico em relação ao M1. É o BMW XM. Sim, esse monstro que pesa o equivalente a 2 M1 somados foi o segundo carro desenvolvido de cabo a rabo pela M, apenas, só o segundo, com um trem de força híbrido, um motor V8 4.4 biturbo aliado a um elétrico. É simplesmente o carro de produção mais potente da história da BMW, com 748 cavalos. Para você ver como os tempos mudaram, né? Se nos anos 70 a vitrine ideal para a BMW Motorsport era um carro de corrida, quase 45 anos depois, essa vitrine é um SUV. Tá aí, esse foi tudo sobre o BMW M1, talvez o supercarro mais injustiçado da história, por não necessariamente estar no topo das menções quando pensamos em carros das nossas garagens dos sonhos, né? Especialmente quando a gente pergunta para uma galera que não é exatamente do nosso mundo dos carros. Mas diz aí a sua opinião agora. Você curte o BMW M1? Acha que ele merecia mais reconhecimento das pessoas? Então escreve aqui nos comentários toda a sua opinião e não esquece de deixar aquele like aqui no vídeo antes de você sair e se inscrever no canal do Acelerados. Valeu e até a próxima história. E Grã-Bretanha. Não, vou fazer de novo. É, língua presa, tenho mesmo, né? Vamos ver se... As corridas tinham 100 km de distância em GPs como Mônaco, Bélgica, Itália e Grã-Bretanha. Grã-Bretanha não, né? Calma, vai lá. Ele trança o pé, Kleber, ele trança o pé, vai lá. Um, dois, três. É Inglaterra. Um, dois, três.